Todos os dias, a gente cria uma quantidade de dados que, sério, desafia a nossa imaginação. Estamos tão mergulhadas nesse oceano de informação que raramente paramos para pensar o que tudo isso realmente significa, afinal. Para ter uma ideia, vamos pensar em toda a história da humanidade. Desde as primeiras pinturas em cavernas até o comecinho do século XXI. Toda a informação registrada pela humanidade somava cerca de 12 exabytes. Toda a nossa história cabia nesse número. Agora, segura. Apenas no ano de 2010, nós criamos 988 exabytes. Isso não é só um aumento, é uma explosão, uma verdadeira inundação de dados que, olha, só continua a crescer de forma exponencial. Então a gente está navegando num verdadeiro tsunami de dados. Isso nos força a fazer uma pergunta super fundamental, mas que muitas vezes a gente ignora. No fim das contas, o que é informação? Ok, para começar a entender o que está acontecendo, a gente precisa primeiro reconhecer o terreno em que estamos pisando. Então, bem-vindos à era do zettabyte, um tempo em que a própria escala do nosso mundo foi completamente redefinida. O filósofo Luciano Floridi, em sua obra, deu um nome bem certeiro para esse fenômeno. Ele chama de exaflood. E a ideia não é só falar de um volume gigante de dados, é um tsunami de bytes que está submergindo o mundo. Pesa, né? É que a informação não é uma coisa estática, parada. Ela tem um ciclo de vida, sabe? É criada, coletada, processada, usada. A grande virada de chave é que o bem-estar da nossa sociedade hoje depende diretamente da nossa capacidade de gerenciar esse ciclo todo de forma eficaz. Mas, para navegar nesse oceano de dados, não adianta só saber que ele é vasto. A gente precisa de um mapa. E é na próxima parte que vamos explorar uma ferramenta para nos orientar, definindo os diferentes tipos de informação que a gente encontra por aí. E aqui está o nosso guia. Este é o mapa conceitual do Floridi, pensado justamente para nos ajudar a organizar e a entender os diferentes tipos de informação com que a gente lida todos os dias. Tudo começa aqui com a menor unidade possível, o dátum. Pensa nele como uma simples falta de uniformidade. O 0 e 1 de um computador, a presença ou ausência de luz. É a tal diferença que faz a diferença, o tijolinho fundamental de toda e qualquer informação. A partir desse dátum surgem dois tipos principais. De um lado, a informação ambiental. São sinais brutos do mundo que se correlacionam com um fato. Os anéis de uma árvore, por exemplo, carregam a informação da idade dela. Do outro lado, a informação semântica. Aqui já são dados que foram organizados com um significado específico, como um livro que descreve aquela mesma árvore. E é aqui que a coisa fica pessoal. Embora os dois tipos sejam importantes, o nosso foco para entender o mundo moderno está no conteúdo semântico. É a informação cheia de significado que nós humanos criamos, compartilhamos e interpretamos o tempo todo. Esse foco na informação semântica nos leva a uma ideia ainda maior, uma que redefine a nossa identidade. Estamos vivendo a quarta revolução humana, uma mudança que está alterando nosso lugar no universo. Vamos colocar isso em perspectiva. Copérnico nos tirou do centro do universo. Darwin nos conectou ao reino animal. Freud revelou que não controlamos totalmente a nossa própria mente. E agora, a revolução de Turing nos apresenta uma verdade igualmente transformadora. Ela revela que não somos entidades autônomas e isoladas. Estamos nos tornando organismos informacionais interconectados, ou como Floridi os chama, inforgs. Um Inforgor é um organismo cuja identidade é moldada pela informação. Vivemos em um ambiente global feito de dados, a infosfera, compartilhando esse espaço não apenas com outras pessoas, mas também com inteligências artificiais. Certo, mas o que isso significa na prática? Vamos ver como é a vida dentro da infosfera, neste novo mundo onde as fronteiras entre o digital e o físico estão simplesmente se dissolvendo. Aqui tem uma ideia radical para a nossa era. Ser é ser interagível. No passado, algo existia se fosse físico, se pudesse ser tocado. Hoje, algo existe se puder interagir conosco ou com outros sistemas, mesmo que seja totalmente intangível, como uma propriedade virtual. E isso não é teoria. Está acontecendo agora. Softwares são tratados como investimentos no PIB. Itens digitais criados em jogos online têm valor monetário real. Processos judiciais sobre terras virtuais são reais e já passamos meses de nossas vidas, a cada ano, imersos nesse ambiente informacional. A conclusão é inevitável. A distinção entre estar online e offline está desaparecendo.
A infosfera deixou de ser um lugar que a gente visita para se tornar o ambiente onde realmente vivemos, quer a gente perceba ou não. O que nos leva à nossa conclusão? Estamos testemunhando o nascimento de uma nova realidade informacional. É, de fato, uma nova metafísica para uma nova era. A mudança final é esta: não estamos apenas usando a tecnologia. Estamos migrando de um habitat puramente físico para a infosfera. E este novo ambiente não está apenas ao nosso redor. Está absorvendo e reestruturando fundamentalmente a própria realidade. Isso nos deixa com uma pergunta final que todos devemos considerar. Essa migração para a infosfera não é um processo passivo. Nós a estamos construindo ativamente. A questão mais importante é, ao construir este novo mundo, quem estamos escolhendo nos tornar?